estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 21, no verso 9, nós vamos dar início ao 9. No anterior nós falamos sobre aqueles que vão ficar de fora, e eu dizia, estamos enquadrados, todos se enquadram nesse versículo 8, daqueles que têm parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A diferença de tu pular para o 7 e tu ser filho é tu crer no Senhor Jesus Cristo, tu colocar a tua fé, a tua esperança e receber a Cristo como teu único e suficiente Salvador. É a única diferença. Todos são pecadores, todos se enquadram dentro desse versículo 8. E nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de mudanças de comportamento e muitas vezes o que é errado diante de Deus, a sociedade, muitas coisas a sociedade está aceitando. E aí se muda, e o apóstolo João, ele escreve, o mundo jaz no maligno, o mundo se encontra sob influência maligna, demoníaca. Então, todo o sistema ele é contrário à vontade de Deus. E é interessante nós lembrarmos que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós nos encontramos nessa posição, e aí nós temos que ter procedimento e atitude cristã. Temos um cristianismo autêntico na nossa vida, nós vivemos aquilo que nós cremos. Aí entra o que eu falava no outro áudio: obediência à fé e uma fé à obediência. É isso que vai manifestar ao mundo, a glória é resplandecer. Agora, nós vivemos numa geração corrompida e perversa, em outras versões maligna e perversa, e aqui é do grego escolioses, o maligno, esse perverso, torcido, as coisas se torcem, e o perverso é perverter, tu perverte algo e tu distorce, tu muda a utilidade, tu muda, tu distorce as coisas, então se torce e se distorce. E é bem simples, a gente vê hoje, hoje nós estamos vivendo uma vida clara, que se diz, se te faz feliz, faz. Se tu não está, se é da tua vontade, é um egoísmo, é uma situação de se te dá prazer, se te faz feliz, faz. É autorrealização, é buscar autossatisfação, e tira da tua vida tudo que te faz infeliz, tudo que te entristece, tu tira fora, bota fora. E isso parece uma coisa sábia, parece uma coisa legal, poxa, realmente. Por que nós vamos viver com coisas que nos fazem trazem tristeza e sofrimento? Mas aí se abre um leque grandíssimo para te tirar tudo da tua vida. E aí tu te torna centrado em ti mesmo. E aí tu pode, dentro dessa filosofia, tu abre um leque de opções que tu pode fazer qualquer coisa. E essa é a ideia. Um tanto que te faça feliz. A gente vê hoje, e eu falava no outro áudio, fornicação, do grego porneia. Tá normal, o mundo aceita qualquer coisa. E Deus não mudou. Aí eu dizia no outro áudio, Deus não mudou. O que Deus condenou no Velho Testamento, Ele condena de novo no Novo Testamento. Deus não mudou o seu código de ética. Deus não começou, não, agora eu aceito, tá tudo tranquilo. Você pode viver uma vida de promiscuidade
promiscuidade tá legal, Deus aceita, Deus recebe, não, Deus não aceita, e Deus condena, e vai condenar. Então, a vida, e eu falava naquele outro áudio, o sexo é permitido dentro das linhas que Deus determinou, e é uma regra clara, e são linhas claras. Não é assim, não, eu passei da linha sem saber, eu extrapolei um pouquinho, não. Deus deu limites claros, dentro do casamento, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e eles vão manter um relacionamento estável de matrimônio. Então, a regra de Deus e as linhas e os limites são claros. Um casal, um homem e uma mulher tendo intimidade dentro de uma união estável, legal. Fora disso, é fornicação e é pecado. Tu tirou essa situação, então a linha e o limite de Deus é claro. É um homem e uma mulher casados, unidos legalmente diante da sociedade, tendo intimidade. Fora disso é promiscuidade é pecado, não tem outra palavra, é pecado, é amartia, é pecado. Então, claro, então não tem uma dúvida, não ficou bem claro, será que Deus aceita e Deus não vai condenar porque eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou prejudicando pessoa nenhuma, mas e a sociedade aceita? Bom, a sociedade aceita, Deus continua o mesmo, Deus não mudou, Deus condena e vai condenar. Então essas coisas são coisas claras e bíblicas. No 9 diz o apóstolo: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, aqui nós temos coisas importantes para nós vermos. Porque primeiro, tu vai ver que esse primeiro versículo, esse versículo 9, ele é muito semelhante ao 17, ao capítulo 17, verso 1, porque vem um anjo, é daqueles 7 anjos que tem as 7 últimas pragas. E ele vem e quer mostrar a João a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele quer mostrar a santa cidade, ele quer mostrar a nova Jerusalém que desce do céu. No capítulo 17, ele vem um deles e fala com João, e aí ele vai mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, no 21 ele quer mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. No 17 esse anjo diz: eu vou te mostrar agora a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E no 17, no verso 3, tu vai ver que ele leva também João
Em espírito, há um deserto, há um lugar ermo, um lugar solitário. E aí João vai ver a grande meretriz, a cidade que contaminou o mundo todo, a Babilônia. E ela está no chão, ela está desolada, ela está no deserto. Agora, a diferença é que aqui o anjo não leva João espírito a um deserto, a um lugar abandonado, porque um deserto é um lugar onde não tem nada. Mas ele leva João a um alto monte, a um grande alto monte, e desse, perdão, desse monte ele mostra a grande cidade, essa nova Jerusalém que descia do céu de Deus ela descia do céu. Então ele vai ao monte para poder contemplar a grandeza da cidade, a glória da cidade, a majestade da cidade, porque essa cidade ela está descendo de Deus ela desce do céu e ela tem a glória de Deus. Então não dá para ver da terra, quem sabe da terra João não conseguiria ver toda a glória da cidade. Então ele leva para um lugar alto, ele leva para um grande monte em espírito, e João vai conseguir, quem sabe de uma distância boa e de uma boa altura, ele vai conseguir ver, contemplar a maravilha dessa cidade, a grandiosidade da cidade de Deus. Essa cidade desce do céu. E é interessante, alguns comentaristas dizem que essa cidade esteve no milênio também, e que ela poderia ter ficado como se ela estivesse planando sobre Jerusalém. E que após o milênio, quando tudo é destruído, ela teria sido recolhida ao céu. Isso é um comentário que se faz. Que essa cidade de Deus ela tenha descido com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ele reina na terra. E ele estaria na cidade, só que a cidade poderia estar no ar, sobre Jerusalém, ou ela poderia ter se assentado em terra e depois ter sido levantada antes da destruição total, ela voltaria para o céu. Isso é uma especulação que pode até ter algo de realidade. Nós não encontramos isso na Bíblia. Nós não encontramos isso no Apocalipse. Porque só fala da noiva, da esposa do Cordeiro, quando tudo já acabou, ia no estado eterno, mas se comenta isso. E agora no estado eterno, na eternidade, ela desce de Deus, do céu. E ela tem a glória de Deus, e diz que a luz dela é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Alguns comentaristas dizem que, quando fala da jaspe, diz que jaspe é uma pedra roliça, mas diz que como cristal resplandecente seria semelhante a um diamante grandioso. Imagina a glória de uma pedra preciosa, a cidade toda é como se fosse uma pedra preciosa. Ela é semelhante a essa pedra. E aí se diz que seria semelhante a um diamante descendo do céu, de um tamanho descomunal. E ela tem um grande alto muro com 12 portas. Nessas portas tem 12 anjos. Bom, é uma cidade descendo do céu e ela tem um muro altíssimo. Ele diz que o muro é grande e alto. E tem 12 portas. Isso. Nas portas temos 12 anjos. E aí se desfaz um estigma, porque se tem a ideia de que Pedro está na porta do céu, que Pedro está lá cuidando da porta de dia e de noite, de pezito, tranquilo. Não. Aqui desce a Jerusalém do céu. O céu desce à terra. E existem 12 portas nessa cidade. E quem está na porta são 12 anjos.
E alguns dizem que esses anjos não estão ali para guardar quem vai entrar, porque aqui é só salvo. Os anjos estão ali para dar as boas-vindas, para atender, para mostrar a glória da cidade. Então esses anjos estão ali, não é para ficar cuidando da porta, porque aqui é só salvo que entra. Os anjos estão ali para dar as boas-vindas. E são 12 portas e tem um nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aí vai se cumprir uma passagem de Ezequiel 48. Nós vamos dar uma olhada aqui. São 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 portas para o ocidente e 3 portas para o oriente. E aí vai se cumprir o que Ezequiel, ele escreveu no capítulo 48, no verso 31. Diz assim: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Então, Deus não esqueceu de Israel. É uma aliança eterna. Então, há lembrança na Nova Jerusalém das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Israel. E aí 3 portas para o norte, diz que é a porta de Ruben, uma porta de Judá e a outra a porta de Levi. Do lado oriental, 4.000 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, porta de Benjamim, outra, porta de Edã, outra. E do lado do sul, 4.500 canas por medida. E 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali, outra. Então, aqui, e depois diz 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então é a presença de Deus, o nome da cidade, Deus, o Senhor está ali. E aqui é um cumprimento, é o cumprimento do que Deus mostrou a Ezequiel. Então Deus não desistiu de Israel. E a igreja veio passar por cima ou suplementar Israel e deixar Israel por nada. Não. Existe aqui a lembrança da aliança que Deus fez com seu povo, com o povo de Israel. A cidade santa vai trazer essa lembrança a nós, porque nós vamos entrar pelas portas e nós vamos ver o nome das 12 tribos. Conforme tu entrar pelo norte, tu vai ver os nomes. Conforme tu entrar pelo sul, tu vai ver os nomes e tu vai estar sempre vendo a aliança que Deus fez com seu povo, com Israel. Então Deus não esqueceu de Israel. Deus não abandonou Israel. Bom, mas agora é só a igreja. Não. Existe lembrança da aliança, porque é uma aliança eterna e Deus não desistiu de Israel. Diz que o muro da cidade, que é um muro grande e alto, ele tem 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui entra a igreja. Bom, nós temos Israel com seus nomes nas portas da cidade. Mas os fundamentos do muro têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí nós vamos para Efésios 2:20, que diz sobre esse edifício, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E aqui Deus também faz menção e traz lembrança do ensinamento da palavra, do que os apóstolos fizeram e como Deus usou os apóstolos para trazerem a doutrina da igreja. E é o fundamento,
quer dizer, a base, o cimento do muro são 12 fundamentos, conforme o número dos apóstolos. E tem o nome dos 12 apóstolos, e aqui dá aquela dúvida. Bom, quem são os 12 apóstolos? Quem são esses 12 apóstolos que têm os seus nomes? Ninguém sabe, porque nós sabemos que quando Judas sai do ministério, Matias assume. E aí nós temos Matias no lugar de Judas. Mas o apóstolo Paulo não vai ter o nome dele nesse fundamento, sendo que ele foi o que mais fundamentou a igreja. Poxa, tem que ter o nome dele, acredito eu. E nós temos também outro. Então nós já temos 13. E aí um dos primeiros 13 teria que ser excluído. E aí nós temos também outro que foi Tiago. E Tiago foi a coluna da igreja também no início. E o nome de Tiago não estaria. Aí teria que tirar outro. Então, quem são os 12? Ninguém sabe. Quem sabe a gente poderia dizer, não, eu acho que Paulo teria todo o direito de ter o nome dele, porque ele praticamente escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo teria que ter o seu nome ali. Mas o nosso Deus é que determina, é Ele que sabe, e é Ele que honra. E nós temos Tiago também, o irmão do Senhor, que foi uma coluna na igreja. E aí nós temos essa situação, é um muro alto, e nós temos lembrança da igreja e de Israel junto. Então Israel não foi esquecido por Deus, Deus não abandonou Israel e a aliança que Deus fez com o seu povo. Existe lembrança e existe cumprimento também da palavra de Deus sobre Israel, sobre o seu povo. E aqui uma coisa que eu me apercebia, quando eu lia as portas, tu vai ver que não aparece Efraim e Manassés. Os dois filhos de José, aparece José como cabeça. Mas sempre se usou Efraim e Manassés como as 12 tribos. Quando tu vai ver a divisão da terra, tem Efraim e Manassés. Mas por quê? Porque Levi tinha sido tirado. E aí, como Levi era só para o sacerdócio, ele não recebeu herança na terra prometida, e os levitas, Deus era a sua herança. E aí se José recebeu 2 porções na base dos seus filhos, Efraim e Manassés. Mas agora nas portas Levi tem, porque não existe mais o sacerdócio levítico. Agora nós somos um reino de sacerdotes, a igreja inteira, e todos somos um reino de sacerdotes para Deus. Então Levi, ele recebe um nome na porta, tem uma porta que vai o seu nome. E aí Efraim e Manassés se juntam de novo em José, e aí tem uma porta com o nome José. Não sei se tu conseguiu te aperceber dessa situação quando nós estamos lendo os nomes os nomes dos filhos de Israel. Então você volta ao original. E Levi é reintegrado nos 12, e José assume a sua posição, e Efraim e Manassés estão inseridos dentro de José. E assim são colocados o nome nas portas. Temos os 12 fundamentos, que são o nome dos 12 apóstolos. E disse João que aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrados, e o seu comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Aqui nós temos, nós vamos parar nesses versículos aqui, eu acho que nós não vamos conseguir prosseguir, porque aqui tem coisas interessantes. Bom, esse anjo que ele veio e que ele conversa com João, ele tem na sua mão uma cana de ouro, e ele vai medir a cidade
Ele vai medir as portas e vai medir o muro. A cidade está situada em quadrados. Então a cidade é um quadrado. A largura da cidade e o comprimento são iguais. Ele já diz, olha, a cidade está num quadrado, ela não tem uma largura maior do que o comprimento. E aí ele diz, o comprimento e tanto com a largura são iguais. Então tanto um como o outro são iguais. E ele mede a cidade com a cana até 12.000 estádios. Bom, um estádio, segundo a medida, diz que é 185 metros. 12.000 estádios seriam numa média de 2.200, 2.400 quilômetros. Porque o estádio esse não é uma medida exata, se diz 185, outros podem ter um pouquinho mais. Mas aí se diz que a cidade tem 2.200 a 2.200 a 2.400 quilômetros. Ponto. E aí que tu começa a raciocinar. Aí nós vamos dividir as opiniões. Nesse momento, a cidade é um quadrado. Mas aí ele diz que ele mediu a cidade, e a cidade tem 2.200 quilômetros. Vamos fechar com 2.200. Ponto. E ele diz, continua dizendo, o comprimento, a largura e a altura eram iguais. Poxa, o comprimento e a largura nós já sabíamos que eram iguais, a cidade está em quadrado. Agora ele diz que a altura é a mesma. E aí se divide a opinião, porque poderia ser um cubo. O que é um cubo? É uma caixa. Um cubo seria todo igual. Um quadrado para cima, para baixo, para os lados, a cidade seria um cubo. Alguns creem que seria um cubo. Poxa vida, um cubo. E outros têm outro pensamento, mas aí é que tem coisas interessantes. Alguns creem que a cidade teria 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.500 quilômetros de altura. E seria algo fora da realidade, descomunal, que nosso Deus poderia ter feito na maior tranquilidade. Então tu pega um quadrado, uma caixa quadrada é uma caixa que todos os seus tamanhos sejam iguais, ela é perfeita em tamanho quadrado, isso é um cubo, uma caixa. Aí tu colocaria, alguns creem que ela teria 2.200 de largura, 2.200 de comprimento e 2.200 de altura. Aí é algo desumano, é algo monumental. Alguns creem desse jeito. Mas existe outros, e eu vi um estudo do pastor Steven Davis, e eu acredito que ele esteja correto, e é mais coerente o que ele diz. Ele dá uma opinião mais coerente. Eu antes de ver o estudo dele, eu achava que fosse desse jeito. Eu pensava que fosse desse jeito. O meu pensamento era uma cidade de 2.400 quilômetros de largura, de comprimento e de altura, num quadrado, num cubo. Aí que eu estou dizendo, para te entender um cubo, eu estou dizendo uma caixa. Fecha uma caixa que seja toda igual do tamanho, a largura, a altura dela seja toda completa. E seria algo desse tamanho. E era desse jeito que eu pensava, antes de ver o estudo do pastor Steven Davis. Mas ele dá outra ideia. Ele disse, não, para aí. Se tu ler com calma, tu vai ver que a cidade mede tudo isso. E aí ele tem razão, porque João não está dizendo, olha, a cidade tinha uma largura de 12.000 estádios, o comprimento era 12.000 estádios e a altura era 12.000 estádios. Ele não está dizendo isso, como alguns creem e como eu achava que era. Muitos acham que é assim. E aí eu tenho uma Bíblia de estudo que eu recebi de presente do meu filho. E eu de vez em quando eu dou uma lida nela, que eu tenho outras também, outra Bíblia de estudo. E é de uma pessoa que no passado era famosíssima, quando eu era jovem. Esse era, quem sabe, o top 10 do cristianismo, um americano.
E o que se ele dizia é praticamente lei. Só que tu já começa a ver que a Bíblia tem um problema quando diz assim, essa é a melhor ferramenta, é a ferramenta mais extraordinária. Poxa, aí falta humildade. Se você dizer assim, olha, isso aqui é uma boa ferramenta, isso aqui é uma excelente ferramenta. Não, já diz na capa da Bíblia, na parte de trás, é a mais extraordinária, quer dizer, coloca acima de todas as outras. E aí tu já vê que começou errado. E tu vai ver os comentários dele, que é um homem já com mais de 60 anos no ministério, e eu não vejo coerência, eu vejo geralmente incoerência. E eu me apavoro, porque eu digo, poxa, no passado, quando eu era jovem, se eu escutasse ele falar isso aqui, eu ia aceitar tudo. E eu disse, poxa, desse jeito. Só que hoje, com mais experiência e vendo outros, eu digo, poxa vida, como é incoerente o que ele fala. É totalmente incoerente. É absurdo. Algumas coisas chegam ao absurdo. Mas é a maior, a melhor. Ele disse, não, essa aqui é a melhor ferramenta. E aí eu olhei sobre o que ele dizia sobre essa cidade. E aí ele fala, dá a entender que ele tem esse pensamento também, de uma cidade de 2.400 quilômetros de altura, de comprimento e de tudo. Me passa essa ideia. Só que o pastor Steven Davis dá uma ideia melhor, porque ele diz que é a medida da cidade, e seria uma cidade em 3D, em 3 dimensões, a altura é igual, mas seria uma cidade de 13 quilômetros. Aí já é mais coerente, até para João ver, porque olha, se fosse uma cidade de 2.400 quilômetros de altura, de comprimento e de largura, João num alto monte, olha, é complicado. A nossa atmosfera, a atmosfera terrestre, ela tem de 10, isso eu não sabia, eu estou estudando, de 10 a 17 quilômetros. Tem os lugares que acho que tem mais, mas a média é de 10 a 17 quilômetros de atmosfera. Então, que monte que João ia estar para conseguir ver uma cidade de 2.400 quilômetros? É desumano, não tem como ver. Não tem olho humano que ele conseguisse olhar para cima, que ele ia conseguir contemplar essa cidade. É impossível. A gente sabe, não, mas espiritualmente, ele está em espírito, ele conseguir ver, pode ser. Eu não estou dizendo que essas pessoas estejam erradas, que dizem que a cidade é quadrada, é um cubo, e que a cidade tem 2.400 quilômetros de altura, mas não tem um monte nesse mundo que João tivesse em cima para ele ver isso aí. Então eu acho que o pastor Stephen Davis ele é mais coerente. Ele diz, ó, é 13 quilômetros de largura, é 13 de comprimento e 13 de altura, mas não em cubo. Ele fala de outra estrutura, uma estrutura de pirâmide. Então não seria um quadrado. E eu vou parar aqui, porque aí no próximo áudio nós vamos comentar mais um pouquinho sobre as medidas da cidade. Mas eu quero que tu raciocine com isso. Uma cidade com 13 quilômetros, aí tu faz 13.000 quilômetros, vezes 13.000 quilômetros, e vezes 13 de altura vai dar mais ou menos isso que o anjo mediu, esses 12.000 estádios. Aí sim, por quê? Porque não diz aqui, e isso é claro, o anjo não diz, ó, a cidade tinha 2.400, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de comprimento e 12.000, não. Ele dá uma medida completa. Então, se ele deu uma medida completa, ele já mediu a altura e ele fez um cálculo geral da superfície, da altura toda. Então eu creio que por esse lado nós vamos seguir melhor. Acho que se tu seguir nessa visão de 13 quilômetros de altura, 13 de largura, 13 de comprimento, parece que é mais coerente até para João conseguir ver num alto monte. Agora, se nós temos uma atmosfera até 17 no máximo quilômetros, depois nós temos a estratosfera, passava da estratosfera, não tem condição de João ver essa cidade.
Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Compreenda, não teria condição de João contemplar de muro, de monte nenhum. Ele está, como diz no verso 10, ele está num alto e grande monte, mas não tem condição de ver a altura dessa cidade. Se ele consegue contemplar a cidade, então é mais coerente que seja 13 quilômetros, aí dá para ver. Porque aí não passa a atmosfera, não ultrapassa a atmosfera terrestre. É mais coerente. Então, o que eu estou querendo dizer no meu pensamento que eu estou passando para ti, eu não estou sendo dogmático. Não pensa que eu estou dando... É desse jeito, não. Eu acredito que seja mais coerente dessa forma como eu vi no estudo do pastor Steven Davis. Parece ser muito mais coerente pelo que a gente está lendo do que tu imaginar, como outros autores e escritores dizem. 2.400 quilômetros de altura é desumano, não tem como tu ver. Não tem como João contemplar uma cidade dessa descendo sobre a terra, não tem, muito. Então é desse jeito, então nós estamos tentando fazer o que é coerente. Por isso que às vezes a gente, tu pegar mais de uma opinião é bom, e tu pedir graça para Deus também para te entender. Agora, não pode se aceitar tudo o que você fala, a gente tem que examinar o que diz. Eu digo por esse pastor, que Deus abençoe o ministério dele, que seja próspero, mas são as coisas que quebram, porque diz assim, já quando chega na Bíblia, é a mais extraordinária, já está dizendo que ela é melhor que todas, é a mais extraordinária que existe. Então não, ela não é a mais extraordinária, tanto que eu uso ela muito pouco, ela não é a mais extraordinária ferramenta, eu quase que eu não uso, eu deixo ela guardada, às vezes quando eu quero ver o outro, porque eu sei que ele vai ter um pensamento diferente do coerente, que a gente acha coerente, aí eu pego. E muitas pessoas gostam desse, da emoção do extraordinário. Mas vamos ser coerentes, eu acho que é mais coerente o que o pastor Steven Davis está dizendo, e eu fecho com ele nessa ideia, mas não estou dizendo que eu estou certo, tu pode pegar qualquer dos lados, qualquer opção. Isso não é fechado, não é desse jeito, se tu não crê desse jeito está errado. Eu só estou passando que eu acredito que seja mais coerente. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e que o Senhor nos dê uma posição coerente. Quem sabe nós estejamos totalmente equivocados, porque são coisas que não são dogmáticas, não são fechadas, é desse jeito não. Nós estamos tentando visualizar essa santa cidade, a Nova Jerusalém. Quem sabe nós não vamos jamais conseguir entender ou compreender, mas nos ajuda, Senhor, a ter uma visão, a ter um entendimento coerente e lógico e que seja coerente com o que Tu quer nos mostrar em Cristo Jesus, para a Tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.